Olá, gente, eu sou Aziz, também conhecido como Gabriel. Depende do local onde você me conheceu, é isso. Cineclube Donana, Intersecção de Ideias, é um projeto que visa a troca de ideias com voluntários, com realizadores aqui de Belford Roxo, do audiovisual. Eu estou aqui nesse bate-papo com a Sessão da Mana, que é formada pela Gabi Bem-vindo, Dani Ferreira e Josi Antunes. Elas vão se apresentar e falar um pouquinho delas. É isso. Olá, gente. Eu sou a Gabi Bem-vindo, tenho 25 anos, conheço o Donana desde 2016 e comecei a participar do Sarau Donana, né? Desde o início de 2016. E nisso conheci a Josi, conheci a Dani. E quando eu conheci a Josi e a Dani, a gente fez uma sessão pipoca, sessão cinema, na antiga casa da Josi. E começamos a ver uns filmes, né? E foi muito maneiro, porque depois desses filmes a gente começou a falar... Não é? Eu não lembrava disso. Eu já tô falando como é que começou, não, né? É pra gente se abrir. Pode falar. Então, e a gente começou a falar sobre, né, coisas que atravessavam a gente, assim, e muito no contexto de gênero mesmo envolvido. E falamos, nossa, por que a gente não tem um espaço assim, e por que a gente não desenvolve, né? Começamos a discutir sobre a importância de ter um espaço para as mulheres falarem sobre os seus atravessamentos, sobre suas produções, tudo que acontece. E foi isso que a gente começou a fazer a Sessão da Mana, falamos escondida da possibilidade, né? E eu acho que é um pouco disso, assim. Era para eu me apresentar, acabei já iniciando O que você faz? O que eu faço da vida, no geral? Tudo. Eu sou psicóloga, sou produtora cultural, escrevo muita poesia. Eu acho que o que eu mais faço é escrever poesias. Gosto de tirar umas fotos assim do cotidiano. Estou gostando de fazer esse movimento. Iniciei grafite, estou iniciando skate. Enfim, cineminha, cineclube. É isso aí. Oi, tem que olhar pra câmera? Se tu quiser, Ah, tá bom, não quero. Não. Se você quiser, não, adorei. Então, eu sou a Daniele, né, como a Aziz falou, tenho 34 anos, a gente tem que parar com essa moda de falar a idade logo, né? Depois, não, brincadeira, não tenho problemas com isso. Tenho 34 anos, eu moro aqui em Belford Roxo. Comecei a desenvolver assim, um vínculo com a Baixada depois que eu comecei a frequentar o Donana, né? Porque antes eu era uma pessoa que só zoava a Baixada. E, enfim, tinha sempre aquele pensamento, não, quero sair daqui, não sei o quê. Enfim, já saí 2 vezes, né? E voltei. E, enfim, mas aí... depois que eu comecei a frequentar aqui o Donana, eu comecei a ter um vínculo afetivo, assim, mais, né, com a Baixada. E isso também foi direcionando os trabalhos que eu fui fazendo, né? Enfim, tanto os voluntários quanto os pagos também, enfim. É isso, acho que... Sua formação, se quiser falar. Eu sou formada em Ciências Sociais, mas eu faço... eu digo que eu sou freelanceira, eu não gosto da palavra freelancer, né, sem querer ser ativista de coisa nenhuma, né, coisas desnecessárias, mas eu acho a palavra freelanceira muito mais legal que freelancer. E aí eu vivo, eu dou consultoria acadêmica, sempre para mulheres, enfim, além da consultoria acadêmica, eu também faço correção gramatical, enfim, todas essas coisas que envolvem o trabalho acadêmico, né? E aí também eu sou pesquisadora, né, na área de cinema, estou sempre trabalhando aqui também na Baixada, sempre com a Josi também, enfim, a gente... E fazendo filmes assim também, sempre que tem essa... Ai, agora me fugiu a palavra. Se for
Que tem esse foco, esse direcionamento assim, para alguma questão baixadense mesmo. E é isso, basicamente. Eu sou Josi Antunes, tenho 32 anos. Trabalho com montagem em audiovisual. Eu não sei desde quando, mas tipo, comecei a estudar cinema na saudosa Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, quando eu tinha 17 para 18 anos, e desde então eu venho editando coisas esse tempo todo. E em 2009, eu conheci aqui o Espaço Centro Cultural Donana. E muita coisa mudou desde então, assim, eu vi, mudou em mim e no espaço, né? Eu vi muita coisa acontecendo, o comecinho lá do Cineclube Donana. Eu acho que a gente pode entrar depois nisso, mas era uma época em que a gente realizava sessões toda semana, e aí tinha sessão para crianças e depois tinha sessão para adultos, e junto com a sessão infantil sempre tinha alguma atividade. E foi muito incrível testemunhar tudo isso acontecendo e depois os eventos irem adquirindo uma outra dimensão, assim, ver o público sendo formado nessa nova fase do Donana, né? E foi muito legal te ouvir, Gabi, porque eu já não lembrava desse comecinho da Sessão da Mana. A Sessão da Mana tem 3 anos, né? Começou em 2019, né? E aí você falando, me veio as imagens assim na cabeça, e eu perguntei essa coisa da formação. Tem fotos, né? Porque eu lembro que o cerne da coisa, além da gente ter encontrado esse espaço de acolhimento entre mulheres, a gente se perguntou, caramba, não tem fora daqui, onde é que a gente pode encontrar isso, né? E a gente pensou em criar esse espaço fora das nossas casas, né? Um espaço que seja público e que possa acolher mais mulheres. E a gente encontrou no cinema um aliado para isso, para trazer reflexões através dos filmes. E essa coisa da formação que a gente viu, caramba, tem uma pessoa de audiovisual, uma pessoa de ciências sociais, uma pessoa de psicologia. Isso pode dar um caldo legal, assim. A gente sempre tentar refletir sobre os filmes a partir dessas 3 óticas, né? Sobre a parte técnica, assim, e de linguagem, e sobre as 2 visões que vocês têm que dialogam muito, né? Complementam muito. E aí é isso, desde 2019 a gente tem feito sessões mensais aqui no Donana. E é sempre muito rico, assim, o debate. A gente já pôde ter a oportunidade de trazer algumas diretoras. E a gente achou importante destacar isso de serem só realizadoras mulheres. Porque acho que a Dana até pode falar melhor sobre isso, essa questão da carência que a gente tem, assim, de ter esse... Como eu posso dizer? O mercado, assim como a sociedade inteira, favorece mais os homens, né? Então a gente tem que estar sempre lutando por conquistar espaços que para os homens já está estabelecido desde sempre. E a gente queria isso, ser um espaço de jogar a luz, assim, em diretoras mulheres. E eu lembro que no comecinho a gente perguntava isso para os espectadores, né? Fala aí um filme de uma diretora mulher. E aí ninguém sabia responder. E hoje a gente sabe que se a gente perguntar de novo, várias pessoas vão citar filmes que viram na própria Sessão da Mana. Então a gente vê que é um trabalho importante nesse sentido. A maioria dos... assim, quando a gente vai pesquisar dados da Ancine, a gente vê, né, que mais de 70% dos diretores e roteiristas são homens, né? Aí o foco maior, onde tem mais mulheres, é na produção. E assim, aí a produção, quando a gente vai pesquisar, qual é o lugar da produção? O lugar da produção é sempre um lugar de cuidado, de ajuda, de dar assistência aos homens, exatamente. Igual você falou. As funções que estão encabeçando a produção, né? São mais de assistência. Isso. E aí, quando a gente vai pensar, tipo, direção, roteiro,
que a gente está assistindo, a gente tá, qual é a linguagem, né? Aí, às vezes, um filme que é para o público feminino, um filme de romance, por exemplo, quem faz é os homens, né? Então, assim, às vezes, quem fala das mulheres são os próprios homens. Não são as mulheres falando das próprias mulheres. É algo a se pensar. Mesmo sendo, às vezes, uma personagem principal feminina, enfim. Bem, eu esqueci de me apresentar também da forma mais adequada, igual vocês fizeram, e falar o que vocês fazem, eu não falei. Bem, eu sou fotógrafo desde 2016, mas a partir de 2019 eu entro mais a fundo na questão do audiovisual, né, produzindo os vídeos aqui do canal do Centro Cultural Dona Ana e participando mais ativamente de oficinas, que teve a oficina do Becine aqui, oficina do FRJ que teve aqui no Centro Cultural Dona Ana, né? E eu edito e filmo, né, os vídeos do Dona Ana, todos esses projetos que tiveram, Conecta Dona Ana, Reg Dona Ana, que estão dentro do canal, né, que engloba ali. E os vídeos que são melhor editados é a Josi que edita, né? E acho que é isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para continuar o bate-papo, que é trazer um pouco da questão mais de território, de qual foi assim, a primeira experiência de vocês aqui em Belford Roxo com cinema, qual período, porque teve vários períodos com sala de cinema, hoje não tem sala de cinema aqui em Belford Roxo, né? Mas já teve outros períodos com sala de cinema, queria ouvir de vocês como é que foi essa experiência, assim, de cada geração, né? Assim, a gente é de gerações diferentes, né? Mas trazer um pouco disso. Pode começar, Gabi? Claro. Com relação ao cinema, o que eu lembro, assim, na infância para adolescência, de assistir filme no Carrefour, que agora nem no Carrefour tem mais. Então eu lembro, assim, de assistir, até marcou, né? Aquele Furby, Meu Fusca Turbinado. Eu lembro que era com aquela atriz que eu gostava, da Disney e tal. E aí eu assisti lá e eu ficava... eu tô assistindo um filme aqui em Belo, não sei o que lá. Eu tinha ficado muito animado, mas era sempre um rolê pra ir também pro Carrefour, porque o Carrefour não fica no centro, né? Então era, na entrada de Belford Roxo, um rolê pra ir e tal. Então, assim, agora se eu tiver que ir, eu vou andando e é isso. Mas, ou de bike, ou o que tiver que... Mas antigamente era um rolê, criança, adolescente, né, pra adolescente. Mas aí ficou muito pouco tempo. Eu acho que só vi 1 ou 2 vezes um filme lá. E como é que era, depois disso, a questão do cinema? Como é que você fazia pra assistir filmes? Acho que apertei alguma coisa aqui sem querer. Tá gravando. Tá. Como é que era a questão de assistir filmes depois que fechou no Carrefour? Não, na verdade só assisti lá 1 ou 2 vezes e acabava indo assistir mais no Top Shopping, que é em Nova Iguaçu, em outra cidade, né? Eu acho que a maioria do pessoal, quando ia para assistir filme, é mais Nova Iguaçu. Enfim, eu também tinha muito... esquecer. O contato, assim, para mim, um contato maior com filme e cinema em Belford, assim, os primeiros contatos foi mais com locadora, que antes tinha muita locadora. E aí eu era apaixonada, mas eu não tinha dinheiro. E o meu tio tinha nome em todas as locadoras. Então eu chegava, que o meu tio também era muito viciado. O meu contato com o filme foi mais através do meu tio. Meu tiazinho, que é dono de um bar aqui da rua, aqui na rua do Dona Ana. E ele era muito viciado em filme e tal, mas era aqueles filmes muito ação, Velozes e Furiosos, aquelas coisas. E eu ficava assim, quero ver um romance, quero ver isso, quero ver aquilo. Outros tipos, outros gêneros. Aí eu chegava, eu lembro que tinha aqui perto da RJ, tinha uma locadora, a dona era até uma mulher, agora ela tá com uma loja ali de sapatos, mas enfim, ali no Farrula, mas nem era isso que eu queria falar. Eu chegava assim, pelo amor de Deus, e ela via eu me encantando assim com as capas, né? Pelo amor de Deus, deixa eu pegar, deixa eu alugar, meu tio paga depois, por favor, aquelas coisas, né? Aí eu pegava, alugava lá, alugava ali.
E tinha esse contato, assim, os meus primeiros contatos foi através de aluguéis de filmes em DVDs, né? Ou fita cassete também, que eu ainda peguei a época da fita cassete. É isso. Assim, sala de cinema mesmo, né? Porque, assim, eu vim morar em Belford Roxo em 97. Então, eu tinha 9 anos, de 9 para 10. E eu não peguei a fase do cinema, talvez até tivesse, mas não tinha grana para ir. Então, nem era um assunto falado lá em casa, assim. Vamos no cinema. Não. Ninguém falava sobre isso, ninguém fazia esse tipo de passeio. Não tinha essa opção, assim. E eu lembro que teve um tempo na minha adolescência que as minhas amigas iam para o cinema no Top Shopping e eu não ia, zero possibilidade. Assim. Isso, questão de grana. Não, questão de grana mesmo, assim. Tinha vontade, né? Mas não pelo cinema em si, mas para sair com as amigas, assim. Mas, assim, mesmo com tudo isso, é que nem a Gabi falou, né? Eu tinha contato através das fitas, né? Porque não alugadas, assim, porque também a gente não tinha conta na locadora. A minha vizinha tinha, né? Às vezes eu assistia alguma coisa ou outra na casa dela, mas a gente lá em casa também não tinha isso. Mas eu não sei como, eu não lembro. Meu pai, ele gravava todos os filmes do Chaplin, assim, desde que eu era criança. Bem pequenininha. E aí eu sou, até hoje, né, meu diretor, realizador preferido, assim, porque eu cresci vendo todos os filmes dele repetidamente e rindo todas as vezes e me emocionando até hoje. Minha música preferida é uma música dele. Assim, tudo... A Josi até me deu de presente um livro lindo de Luzes da Cidade, sabe? Que, nossa, maravilhoso. Você me deu, você não lembra, né? Ela me deu em um dos meus aniversários, assim, um livro enorme, lindo, assim, Enfim, eu não sei nem dizer qual é o meu filme preferido dele. Assim. E o contato com cinema mesmo, que eu tenho lembrança, né, foi através das fitas que meu pai gravava uma fita por cima da outra, se passava a tarde na televisão, né, e aí eu passei a infância toda assistindo vários filmes dele, assim, mas não, enfim, e foi isso, assim, Top Shopping, depois quando eu passei a poder ir, né? Que é em Nova Iguaçu mesmo, né? Cinema de shopping e tudo mais. Agora, fora isso, essa questão mesmo de... agora é mais lá para baixo, Botafogo, ou alguns centros culturais, assim, festival mesmo, né? De cinema. Mas eu nem tenho mais energia para isso também, né? Assim, agora eu também parei. Agora é tentar assinar streaming e pronto. Porque, enfim, mas essa questão territorial, né? Que você estava falando, pô, claro, né? Assim, a galera, assim, sempre que a gente toca nesse tema, né? Não tem sala de cinema em Belford Roxo. A galera sempre sente falta do cinema do Carrefour, né? Não porque necessariamente todo mundo ia para o cinema. Também tem a questão do isolamento também, né? Porque não é simples, tão simples chegar no Carrefour. Também tem isso, né? Aí fica um pouco mais isolado. Agora com toda essa revitalização do centro de Belford Roxo, né? Não sei, mas nem tem lugar, né, para isso. Sei lá, tem grandes lojas ali, que uma até faliu agora, né? Uma grande rede. Sei lá, mas quem é que vai ter interesse de botar cinema ali? É uma questão também muito cara, assim. Enfim, mas é isso, o acesso, né? Tem várias questões. Tem aquele shopping que fizeram, né? Já fizeram um tempo que poderia... Todo mundo pensou que ia ter sala de cinema ali, não teve. E lá onde era Ponto Frio, né? Vocês sabem que antigamente era um cinema de rua, o Cine Big. Sabem disso? Não, mas teve uma época, durante um tempo, que teve o Cine Big, assim... Que ficava onde é a atual Ponto Frio. Eu não peguei essa época, né? A minha avó pegou, minha avó fala que foi muito bom. Minha avó fala dos outros cinemas de rua lá em Nova Iguaçu também, fala que foi muito gostosinho, assim, era muito bom chegar no centro de Bel, assistir filme e tal. Então, assim... Eu fui uma vez Eu lembro de uma vez ter ido lá em Nova Iguaçu no... Cine Verde? Cine Verde. Cine Verde. Ela falou também que gostou pra caramba. Lá era perto da Casa de Cultura hoje, né? Não, e é muito triste a gente não ter mais cinema de rua. Fico triste.
Um recado aí, a Baixada precisa de cinema de rua. Cine Verde eu fui também. Eu não fui nesse cinema do Carrefour. Eu nem... Eu achava que era mais antigo, então eu já existia, já era criança e... 2000, foi ano de 2000. Mas eu nunca fui, eu não tenho nem referência assim na cabeça de como que era, nem imagino. Eu até queria ver uma foto. E aí, eu fui algumas vezes criança. Meu pai tinha carro na época e a gente ia no Top Shopping. Eu lembro de ter visto alguns filmes lá. Mas agora... E alugava muita fita também. E via a Sessão da Tarde. Agora o primeiro contato que eu tive com a possibilidade de trabalhar com cinema e de que existem pessoas por trás do que está acontecendo ali na tela foi na Escola Livre de Cinema. Que tipo, explodiu minha cabeça, assim, de caraca, tem uma equipe por trás. Então, Lagoa Azul, aquelas pessoas são atores e tem gente filmando. Tipo, sério, foi um divisor de águas descobrir essas coisas. E é muito doido pensar, tipo, a galera criança que frequentou aqui o Donana, na época do Cine Clube Infantil, e hoje em dia também, né? Tem várias atividades para crianças. O Gabriel era criança quando rolava aqui. A gente já trazia essas discussões de que existe um fazer ali por trás do que se assiste na tela. E é legal pensar isso, né? Que as crianças já podem crescer. A importância de ter o cineclube e as atividades como rolam aqui no Donano, no Baixada Cine e tal, é isso, é essa possibilidade. De que acontecem coisas nos bastidores. De que os filmes... Né? Tem toda uma indústria, um mercado assim por trás daquilo que a gente está consumindo, né? E para além das próprias reflexões que os filmes trazem, tem todo o por trás, né? E é isso, tem essa terceira importância, né? Acho que a Sessão da Mano tem essa coisa de ser um lugar de acolhimento para mulheres e a coisa de a gente refletir sobre o conteúdo dos filmes e também de pensar no fazer fílmico, né? Tanto que a gente trabalha em produções juntas, né? Ano que vem a gente vai estar realizando uma da Dani. Amém. Meu sonho é ver esse filme seu, Dani. Tá me intimando. Tem que tomar vergonha na cara e editar. Não, mas então, é sobre isso, a Jo estava falando, eu comecei a ficar ansiosa aqui, porque, assim, a questão Primeiro, assim, que eu acho que toda cidade é um lugar fértil para cineclube. Ela pode ter várias salas de cinema comerciais, mas você, sabe, se você... Sempre vai ter uma brecha para ter um cineclube, para você passar um filme de um certo nicho, ou ter um debate, porque... tá muito a questão do cinema, né? Ela tá muito para além da exibição, né? De você comprar ingresso, ir lá e assistir um filme e acabou, né? Então, assim, cineclube, a proposta de cineclube é aquela, né? Ter também um espaço acolhedor para discussão, né? Para reflexão, para debate, para as pessoas desenvolverem suas ideias ali. E não só também chegar e escoar suas ansiedades que podem encontrar ali em comum no filme e tudo mais, mas também gerar outras inquietações, né? Que a gente vê isso acontecer muito também na Sessão da Mana, assim. Que eu acho que essa produção também... Porque cineclube também é uma atividade bem política, né? Assim, essa coisa de gerar um acolhimento, mas também gerar desconforto. Porque... Porque, assim, porque é um lugar onde você encontra identificações, né? Mas, ao mesmo tempo, você reflete questões estruturais, né? Sociais, políticas, culturais, e que você... E a ideia é você sair desse lugar, daquela sessão, pensando mesmo, modificar um pouquinho alguma coisa. Ninguém está pensando em salvar o mundo e mudar Belford Roxo. Beleza, nós três aqui, sabe, vamos mudar. Até porque a gente tem as nossas limitações também, né? E a gente sabe que não consegue dar conta de tudo. Tem sessões que são muito desafiadoras, assim. Tipo, a primeira sessão que a gente fez, o filme era Legítima Defesa. Era sobre mulheres que tinham assassinado seus maridos, né, porque elas seriam assassinadas. Se elas não tivessem matado os caras, elas seriam... enfim. E aí elas foram julgadas, absolvidas, enfim,
pela justiça e tudo mais. Mas a gente pensou assim, cara, se chegar uma mulher ali e falar sobre que sofre violência doméstica, como a gente vai lidar com isso? Sabe? Ou então, se tem um filme que fala sobre a temática racial, né? A gente sabe, nós somos 3 mulheres brancas, né? Tem muitas questões baixadenses que atravessam a gente, mas tem coisas que não. Assim, então, assim, a gente está o tempo todo também encontrando limites. E aí chega a hora também, que isso que é legal dessa troca, né? Porque a gente pensa em várias coisas também para discutir, né? A gente assiste o filme antes, começa a conversar lá no grupo do WhatsApp com várias questões, não sei o quê, e às vezes chega alguém no público e fala uma coisa que a gente nem pensou. Sempre acontece. E aí a gente, às vezes, e aquilo pega a gente tão de surpresa, assim, que a gente não tem nem como acrescentar em cima alguma outra coisa. Aprende, né? Tipo, caraca, sim, a gente senta e aprende, assim. E isso é muito bom, sabe? Isso é muito legal, assim. Enfim, aí eu acho, não só a sessão da Mana, né? A gente tem e outra coisa também, né, que eu gostaria de pontuar, assim, a gente tem a sessão da Mana, a proposta é discutir, debater, né, as questões de gênero através do cinema e problematizar também o cinema, né? Que a gente estava falando aqui da disparidade de gênero na produção, a Gabi trouxe isso, a Josi também trouxe isso, porque a gente está também na produção e, sei lá, o tempo que existe de cinema, né, a gente estava vendo aqui, Josi, né, tipo, o cinema, sei lá, existe há 125 anos. E aí, até hoje, a participação das mulheres no cinema, na produção, oscila entre 12%, 9%, e vai oscilando. Mas não é só isso, só a participação. A disparidade de salário, que é de milhões, assim, muitas vezes é de milhões entre os protagonistas. Eu estou falando de indústria hollywoodiana, assim, né? É absurdo. Sabe? E a questão do sexismo, a questão do racismo, enfim, homofóbica, né? Sei lá. E aí isso acaba se refletindo nas telas, né? Muito mais mulheres seminuas que homens seminus. Enfim, traz essa questão do sexismo. E aí, o que isso vai sendo produzido para essa tal da indústria cultural, né? Assim, enfim. Que as pessoas vivem consumindo, né, e tal. Tem muitas questões a serem abordadas, assim, para problematizar cinema também. E é isso, assim. Mas, apesar da gente debater tudo isso, não é uma questão que exclui os homens, assim. A gente não pretende excluir os homens, né, no cineclube, até porque você mesmo está aí e você sempre ajuda a gente e é um colaborador assíduo, né? Se não fosse você, muitas vezes, a gente nem ia conseguir fazer sessão. Ai, falei pra caramba, desculpa. Não, tá ótimo. Não, é Josi. Essa era uma questão que a gente tinha muita dúvida no começo, né? Tipo, se era um espaço de acolhimento para mulheres, a gente vai deixar homens participarem. E aí, logo nas primeiras sessões, a gente teve a resposta disso, que teve uma participação muito intensa dos homens e não deixou de ser um ambiente acolhedor, né? Eu acho. E logo na primeira sessão que você lembrou, na legítima defesa, a gente teve relatos fortíssimos vindo de homens e a gente teve um espaço de troca muito rico também. E uma outra coisa que sua fala me despertou é que quando a gente estava falando da existência do cinema no Carrefour e da ausência de cinemas, de salas de cinema em Belfor Roxo, eu acho, e aí você trouxe isso muito bem depois, que cineclube é uma coisa e sala de cinema é outra. Uma coisa não tira a necessidade da outra, né? Porque são realmente espaços para atividades quase que muito diferentes, assim. A gente nunca vai ter espaço numa sala de cinema para fazer o que faz aqui no Donana e a gente nunca vai ter no Donana a estrutura que uma sala de cinema vai ter, né? Falando de som e tal. Ah, opa! Mas... evoluir, pô. Não, pode continuar falando, só foi uma... brincadeirinha. Isso aqui tá parecendo um podcast, assim. É um podcast isso aqui agora. Então vou trazer o Fala pai. um pouco da estrutura que você tá pensando pro futuro no Donana. No cinema. Se tiver dinheiro, melhora. É isso. Que tendo sala de cinema, a gente tem que pensar que filmes vão passar nessa sala de cinema, né? Certamente não vão ser os filmes que a gente passa na sessão da Mana, né? Que tem geralmente uma pegada mais independente, que a gente também procura
trazer para a tela daqui os filmes que não vão para a tela de cinema da Zona Sul, por exemplo. Tipo, e também trazer, né? Na verdade, é tornar acessível tudo, né? Fazer acessibilidade para um público que não iria para um cinema para assistir esse tipo de filme. Entendeu? Acho que é isso. Mas eu acho que a Sessão da Mano, mais especificamente, é mais filme independente, né? Não, é porque, às vezes, para você chegar num certo... você atingir uma certa configuração, né? Vamos supor, sei lá, sala de cinema. Você vai ter que, que nem a Josi falou, você vai ter que se adequar a certas normas, e aí você se adequar a certas normas, você vai precisar atrair um certo tipo de público, porque aquilo precisa dar dinheiro, precisa se sustentar, né? É muito diferente de proposta de cineclube mesmo, que a gente não tem esse interesse, né? De atrair grana para poder exibir filme, assim. Você imagina o tanto de burocracia, o tanto de dinheiro que precisa movimentar. Sei lá, às vezes a gente pensa, sei lá, né? Pode ser uma comparação meio estúpida, assim. Mas é que nem os outros falam assim. Ai, gente, é muito ridícula essa comparação. Mas o microempresário que fala, é muito difícil crescer no Brasil. Mas, sabe, às vezes você... É porque, imagina, seria o quê? O sonho o sonho dos sonhos, não sei. Eu vou ter um espaço maravilhoso aqui e vou poder passar o que eu quiser aqui. Sabe? Seria lindo, é o mundo ideal, assim. Mas, e aí? A gente já tem um cinema grande lá, em Botafogo, que agora está aí, vira e mexe, tendo que fazer campanha para não fechar, sabe? Imagina você ter uma coisa dessa aqui na Baixada. Que para mim, eu nem imaginava que eles iam passar por isso, porque para mim era um lugar que estava sempre cheio, mas não é só questão de ter público, né? São questões bem maiores, assim, que eu não entendo. Não sei sobre isso, mas enfim. O pai, quer participar? Fala de como que eram os cinemas aqui. Tu pegou outra época. Vou voltar nessa pergunta, que meu pai pode trazer aqui um personagem secreto. Tava escondido. Participação especial. Vou levar meu braço. Tá. Tirei aqui do trabalho dele. Consegui tirar o braço. Que bom. Tá aqui o braço agora. Então fala um pouquinho, pai, de como que era o cinema, vocês frequentarem, ser de um outro período, né, de outra geração. Aqui em Belfor Roxo, como que era o cinema aqui em Belfor Roxo? Será que quando você era mais jovem? Pega outra cadeira então. Aqui, pronto. Eu preciso segurar o microfone? Bem, Belfor Roxo já foi um lugar para o cinema, com relação ao cinema, melhor. Eu estou dizendo de 40 anos atrás, 50 anos atrás, porque a gente já teve uma sala de cinema na Areia Branca, no nosso bairro aqui, que exibia filmes e a gente ia para lá assistir, eu era garoto. Passaram vários filmes, era bem bacana, assim. O lugar depois virou um clube, né? Na verdade, a Serraria São Jorge, ela tinha um galpão que exibia filmes lá. Esse cinema de Areia Branca, na Praça de Areia Branca. Em Belfor Roxo, no centro, a gente tinha 3 cinemas, salas de cinema, que era o Riviera, o Opala e o... Não estou lembrando o nome do outro, que era o mais famoso, assim, todo mundo gostava, onde é a Casa Bahia, que é a Igreja Universal Ponto Frio. Do Ponto Frio era o Riviera. Cine Big, o Cine Big, a gente brincava com o Cine Big, era ali perto na Praça Getúlio Vargas. E tinha o outro onde é a Igreja Universal e tal.
esses cinemas acabaram e aí todas as salas de Belford Roxo nunca mais voltaram. Não temos sala de cinema oficialmente até hoje. Como vocês já comentaram antes, eu estava ouvindo, já tivemos uma iniciativa de salas pequenas que foi no Carrefour, tinham 3 salas de cinema, e fechou, nunca mais abriu. E é isso, a gente não tem hoje um ambiente sadio para o cinema, exibição de filmes, para que a população de Belford Roxo pudesse assistir um filme, sentar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, curtir um filme. Belford Roxo não tem. Então, eu diria que eu peguei um momento melhor de exibição, não do cinema, mas sim de exibição no nosso lugar. E... Jesus tá... Então... Vê lá, acho que não tem problema não. Fica aqui, ó. É. O que mais? Então, eu tava pensando na pergunta, mas acho que eu esqueci. Para mim, não. Pode ser também. Eu ia perguntar, mas vocês já responderam falando, que é... Qual o primeiro contato de vocês com o Cineclube, mas vocês já contaram um pouco. Acho que meu pai podia falar um pouco sobre o Cineclube Donana, como é que foi o início. Porque assim, eu sou uma pessoa que meio que eu sou um fruto do Cineclube Donana, porque eu era bem jovem, bem assim, criança para adolescente, né? E foi uma experiência que trouxe uma outra visão sobre o cinema. Era o cinema que eu assistia era o da TV e o que eu ia pro cinema, pra sala de cinema. Não tinha essa experiência de ver outras pessoas que são realizadores falando do seu filme, debatendo sobre o filme, debatendo sobre outros filmes de outros realizadores independentes. Eu acho que o Cineclube Donana foi tipo um divisor de água assim, para minha visão sobre audiovisual, e que foi muito bom assim, para uma visão crítica de outras coisas, de outros tipos de arte que são feitas, né? E eu lembro assim bastante coisas de ver muito filme passando aqui, né? Eu moro no Donana e muita gente querendo fazer cinema também. Então acho que o Cineclube Donana foi uma coisa assim muito importante assim, para a cidade de Belford Roxo, porque teve muita gente que veio e de outras cidades também, né? Que participaram e que hoje vivem disso ou já fizeram algum filme, gostam mais, tem uma visão mais crítica do cinema. Eu acho que o meu pai pode falar um pouco desse histórico, assim, de como é que começou o Cineclube. Bem, aqui o Cineclube, que me lembro, a gente tinha um aparelho aqui que estava emprestado. Os meninos fizeram um evento aqui, Cine Rock, pediram para fazer. O Donana não estava na ativa e eu cedi o espaço para eles fazerem um cineclube, e a gente estava fazendo umas exibições de cinema aqui comunitária para bate-papo. Isso foi muito conjunto. Então tinha um aparelho para exibir, um projetor. O Cineclube entrou, o Cineclube não, o Cine Rock entrou com os shows e as exibições, e a gente automaticamente passou a fazer as exibições nessa sala com esse equipamento que era emprestado. Logo em seguida, a gente conseguiu um equipamento do governo para virar um cineclube oficial. Foi onde o Donana deu o salto com esses meninos do Cine Rock para fazer as exibições. Né? O Diego, Érica, o Rodrigo, a Josi, né, que vem fazer uma entrevista aqui, fica aqui, está até hoje aqui. Né? Então,
E ela fez cinema. Então, para mim, assim, a contribuição do Cineclube de agregar valores e pessoas talentosas, eu acho que foi bem cumprida a missão nesse primeiro momento. Hoje a gente está num estágio de ter um núcleo de criação cinematográfica, onde a gente consegue, com pequenos equipamentos, fazer boas ideias para o audiovisual. E o talento dessas pessoas, que hoje são profissionais na área, que conviveram esse momento, assim como você acabou de falar, que conviveu, você estava pequeno vendo tudo isso. E às vezes a gente não tem a dimensão do que você está proporcionando com arte, o que isso como vai bater nas pessoas no futuro, porque é muito importante não ter cinema na cidade. Isso é o caos para a gente, para a juventude. Então, porque o audiovisual nos ensina muito, mostra muitos caminhos. E o Cineclube Donana mostrou muitos caminhos, embora a gente mesmo que estivesse na frente não estivesse percebendo o quanto isso daria de coisas positivas no futuro. Então, para mim, assim, começa aí uma continuidade através desses meninos, desses jovens, onde a gente começa a exibir filmes e discutir filmes. E eu sempre fico assim, poxa, a gente tem que virar um polo de criação, né? Eu fico às vezes falando, a gente tem que virar um polo, porque muita gente passa por aqui e a gente precisa produzir isso, não ser só exibidor, sim criador também de pequenos filmes e grandes filmes no futuro. Né? Então, eu acho que a gente está começando, mas já tem uma história muito gigante aí com o Cineclube, com o cinema. Não, rapidinho, assim, é que a fala do Dida me lembrou, me despertou algumas coisas aqui, porque, assim, aqui a gente fala muito da ausência, né, também. Sempre que se fala da Baixada, né, fala muito da lógica pela lógica da falta, né, sempre fala das mazelas, de pobreza, etc. São coisas que realmente são importantes pontuar, né, até porque a gente precisa realmente lutar, né, enfim, por algo melhor. Mas, assim, saindo um pouco dessa perspectiva, né, dessa questão assim, da falta da sala de cinema e isso ter gerado a potência da criação dos cineclubes aqui pela cidade, né, não só no Donana, mas fora, né, sei lá, o pessoal do Baixada Cine que acabou chegando, do Velho Brejo, né, também, que eles faziam em bares, né, também, e aí acabou tendo essa conexão, enfim. Tem também a questão, um outro lado, porque assim, a gente tem essa carência de exibição comercial, né, mas como o Dida estava falando, tem muita gente produzindo e fazendo cinema aqui, sabe? Através do centro. Não dava para escutar, não? Não, então, eu falei a Dani tá falando da quantidade de produção, mas eu falei começou, né, de uns tempos pra cá, porque quando eu comecei a frequentar o Donana a partir de 2016, não tinha quantidade de cineclubes, de produções, de filmes, né, da galera baixadense. Eu acho que esse recorte pode ser pro Belfor Roxo, na Baixada já rolava, assim. Na Baixada sim, mas Belfor Roxo... Não, mas na Baixada em geral também eu sinto que cresceu também. Uhum. Mas Belfor Roxo acabou crescendo muito mais de uns tempos. Bastante que é a questão do Becine, né? Que foi o Becine, né? Vale mencionar que é um parceiro, né, do Donana, né? Já realizou algumas oficinas aqui, né? Formando cineastas, né? Formando gente que quer fazer cinema audiovisual, né? Aqui na cidade, principalmente de Belfor Roxo. Então, o cineclube deles, né? O cineclube Velho Brejo, que o Sandro realiza, né? Foi também uma coisa importante para a cidade, para trazer essa nova geração de realizadores de cinema
de audiovisual para se tornar evidente, né? Que é uma cidade que não tem sala de cinema, mas é uma cidade do cinema.